Nós vamos usar 1 minuto agora para fazer uma retrospectiva dos 2 primeiros momentos que tivemos aqui, e depois nós vamos falar sobre religião. Mas a Bíblia fala sobre religião? A Bíblia fala. Jesus falou alguma coisa sobre esse assunto? Falou. Interessante que, estava pensando essa madrugada, porque eu tive que levantar um pouco mais cedo hoje, por causa da sala 57, é um privilégio, e a Mari me disse que nós tivemos já hoje mais de 10 mil visualizações, é isso mesmo? 10 mil visualizações, é muita gente, pregando o Evangelho de maneira bem simples, bem fácil, só tem que levantar um pouquinho mais cedo. Eu estava pensando que uma semana para falar sobre o que Jesus nos ensinou é muito pouco, porque não são apenas 8 assuntos que Jesus tratou. Eu diria que Jesus tratou de algumas dezenas de temas, mas eu escolhi estes 8. Salvação é um dom da graça de Deus. Salvação é um dom da graça de Deus. Adoração é o momento quando você e Deus ficam sozinhos. Você pode estar no meio da multidão, mas você tem que estar sozinho com Ele. É você e Ele. Dá para entender? Eu tenho certas facilidades e certas dificuldades. E eu não acho que isso é ruim. Isso é bom, porque não deixa eu me orgulhar. Por exemplo, como é que Deus vai nos abraçar a todos, se os salvos serão uma multidão? Porque quando as pessoas querem me abraçar ali, eu sou um pequeno mortal, elas fazem uma fila ali. Até outro dia tinha um irmão que queria falar comigo, e eu cumprimentando, de repente eu não ouvi mais, eu não sei onde ele foi, porque acho que não deu tempo, devia ter algum compromisso. Mas Deus vai nos abraçar como se nós fôssemos a única pessoa, porque Deus é Deus. Nós somos limitados, mas Deus não é. Uma vez uma irmã muito simples, pobrezinha, na igreja de Araras, no interior aqui de São Paulo, onde foi o meu primeiro distrito pastoral. Os meus cabelos não eram brancos naquele dia, nem o bigode, não tinha nem a barba ainda. E ela falou assim: pastor, acho que eu vou ficar 1 milênio inteiro esperando para abraçar Jesus quando eu chegar no céu. Mas por quê? Porque muitas pessoas muito mais importantes do que eu vão abraçá-lo primeiro. Às vezes a gente pensa assim, não é? Para Deus não tem um mais, outro menos importante. Todos somos importantes para Deus, todos. Eu vou dizer uma coisa que resume a salvação e a adoração. Eu quero que vocês prestem atenção. Deus aceita todos. Deus aceita todos. Mas Deus não aceita tudo. Dá para entender? Deus não aceitou Caim. A gente pensa que foi oferta que foi rejeitada, mas antes da oferta, Deus já havia rejeitado o próprio Caim. Se Deus aceitasse tudo, Uzá não teria morrido. Se Deus aceitasse tudo, Hófni e Finéias, filhos de Eli, não teriam morrido. Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Tem que ser do jeito de Deus. Ponham isso na cabeça, coloquem, fica mais bonito. Coloquem isso na cabeça. Não tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Deus tem um jeito. Deus estabeleceu um plano. Eu tenho que seguir esse plano. Porque se eu não seguir esse plano, vai dar ruim, vai dar errado. Mas se eu seguir o plano que Deus estabeleceu,
Deus já tomou todas as provisões para que eu chegue lá. Mas se eu resolver procurar os atalhos da vida, eu não chegarei lá. Está claro para vocês? Isso é o resumo do que é salvação e do que é adoração. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que o pastor Estina disse, ou o pastor Ronaldo, ou qualquer colega pastor Jael, não. Não é o que nós escrevemos, é o que Deus escreveu, é a palavra. Nós temos que comer a palavra, entender a palavra. Por isso que no primeiro dia eu disse que tem uma introdução e uma conclusão, e tem um miolo para explicar. Só que quando eu não estudo a palavra, eu sou levado pelos ventos de doutrinas. Hoje quero falar sobre religião. Há um texto na Bíblia de Tiago, que ele diz assim: a religião, está na Bíblia, Tiago 1,27, a religião pura para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Esse é o lado prático, visível, mas tem um lado que não é o prático, é invisível. Guardar-se incontaminado do mundo. Essa é uma parte difícil, porque eu posso visitar as viúvas e os órfãos, mas é quase impossível não ser contaminado pelo mundo. Existe um jeito de eu não ser contaminado pelo mundo: permitir que o Deus Espírito Santo me guie em todas as coisas, nas pequenas e grandes. Há um outro texto, Miqueias capítulo 6, verso 8. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Amar a justiça que fugiu da praça nesse país e em outros países do mundo. Não há justiça, não há. Mas Deus espera que eu, como cristão, pratique a justiça, que eu ame a misericórdia, isto é, que eu seja misericordioso. E eu vou dizer um negócio para vocês. E por último, andar humildemente com o meu Deus, ou com o seu Deus. É muito fácil ser misericordioso comigo mesmo, não é? Eu sou misericordioso comigo, mas às vezes não é fácil ser misericordioso com o outro. E não adianta eu ser misericordioso comigo, porque quando eu me julgo, eu me supervalorizo, e quando eu julgo os outros, eu superdesvalorizo os outros. Misericórdia, nós temos que praticar a bondade, mas é possível fazer isso? Ser justo, amar a misericórdia e andar com Deus? É possível. Isso é a verdadeira religião. Agora, como é que Jesus explicou esse negócio de religião? Religião quer dizer religação, unir outra vez, religar. Jesus usou uma videira. Pegue a sua Bíblia aí. Aliás, hoje eu estou estreando uma Bíblia que eu comprei hoje de manhã, aí na CPB. Olha que coisa linda. A letra é do tamanho de uma semana e meia. Consigo ler até com os óculos de distância, nem preciso botar os óculos de leitura. João 15, Jesus falou assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele falou mais coisas, né? Ele falou: meu pai é o lavrador. O ramo que está em mim e que não dá fruto, ele corta. E a tradução aqui diz que o ramo que dá fruto, ele corta também, mas não é corta, ele poda. É diferente. Quem já teve uma parreira, um pé de uva na sua casa, sabe a diferença entre cortar e podar. Podar é para dar mais frutos.
Meu irmão Domingos, que eu disse que um dos meus irmãos estudou aqui, ele é muito caprichoso. Ele tem uma casinha lá em Americana, e ele plantou lá, eu acho que ele tem lá uns 16 pés de uva. Ele tem uvas de várias qualidades, mas ele é muito cuidadoso. Ele gosta de aves, de animais. Ele tem lá até uns galos, ele fala com a boca cheia assim, né? Eu tenho uns galos do canto curto, que é um canto que parece que é só metade do canto do galo. E outro dia ele me mostrou como é que poda as parreiras. Eu nunca podei parreira, eu não sei como é que é, mas ele sabe. Quem dá fruto, o Senhor poda para dar mais fruto ainda, mas quem não dá fruto, Ele corta. Um galho cortado seca e é lançado no fogo. Aí ele falou assim, está aqui, ó. Eu vou ler o verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, Jesus falando, não sou eu, não, é Jesus. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que é religião? A religião de verdade é permanecer em Jesus. Pastor, mas e por que o senhor é adventista do sétimo dia? Eu sou adventista do sétimo dia porque em Apocalipse eu descobri que a igreja adventista do sétimo dia tem uma certidão de nascimento na Bíblia. Você sabia disso? Capítulo 10 de Apocalipse. É a única igreja cristã de verdade que tem uma certidão de nascimento na Bíblia. E essa certidão vem daquela grande decepção quando o anjo falou para o João: come o livro. E comer livro não deve ser uma coisa muito fácil, a não ser quando o camarada está colando na escola, né? E aí o professor vê, ele enfia a cola na boca e come, né? Aqui deve ter acontecido muito disso no passado, né? Ele é doce, mas é amargo. O doce é a esperança da volta de Jesus. O amargo é a decepção de ele não ter voltado naquele dia. E sabe por que o anjo falou isso? Porque é necessário que ainda profetizes para muitos povos, nações, gentes e etc, etc, etc. Certidão de nascimento. A igreja adventista é a única igreja que será salva? Não. Todos os membros da igreja adventista do sétimo dia serão salvos? Não. E se fosse assim, o Senhor Jesus não teria dito: eu não conheço vocês. Ele não vai dizer isso para o ímpio. Ele vai dizer isso para aquele que se dizia cristão e que estava na igreja. A igreja adventista, como uma instituição de Deus, ela é muito especial porque ela tem uma missão, mas não que ela seja melhor do que qualquer outra igreja. Porque se nós não cumprirmos a missão de pregar as 3 mensagens angélicas que Deus mandou essa igreja pregar, nós não cumpriremos a nossa missão e nós seremos vomitados. Está claro para vocês? Religião é muito mais do que igreja. Nome de igreja não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. Mas esta igreja, ela está muito próxima de tudo, porque ela usa a Bíblia, a palavra, as suas crenças, elas são fundamentadas, todas elas, na Bíblia. Às vezes nós não fazemos o correto, porque nós somos seres humanos, falhos, e às vezes até como líderes nós somos falhos, não só como membros, e às vezes a gente escuta certas barbaridades que a gente fica triste. Vocês sabem do que eu estou falando, vocês já devem ter escutado barbaridades. Esta é a igreja que Deus escolheu para pregar a última mensagem, mas não quer dizer que o fato de eu pertencer a ela signifique que eu estou salvo. Eu não sei se eu fui claro ou se preciso traduzir em arroz e feijão mais ainda. Digam para mim, está ok até aqui? O que é religião? Religião é comunhão com Jesus.
não é placa de igreja e não é doutrina. Mas o senhor acabou de falar que a igreja é a igreja remanescente, que Deus escolheu para pregar. Falei e repito, mas não é isso que salva. Quem salva é o Senhor Jesus. Permanecei em mim. Eu vou pedir ajuda de um grande teólogo para explicar isso para vocês. Peguem aí na Bíblia Romanos 8, assim com uma tranquilidade. Eu sou fã de Paulo, porque um escritor profícuo, profundo, de fazer a gente coçar a cabeça em alguns pedaços, tanto que um dia Pedro falou assim: o irmão Paulo escreve coisa muito difícil, e é verdade, não é? Ele fala certas coisas que, se a gente não tiver o conceito do todo bíblico, a gente nunca vai entender. Paulo diz assim, você vai lendo aí, eu vou citando aqui, porque eu tenho esse capítulo inteirinho na minha cabeça, ok? E eu não sou melhor do que você pode tê-lo também na cabeça, tá? Como pode ter outros. Nós podemos ter a Bíblia no nosso coração. Eu lamento que eu consegui gravar muito pouco nesses anos todos, nessas dezenas de vezes que eu li a Bíblia. E eu queria saber o Salmo 119 de cor, por exemplo, mas eu não sei, mas eu sei alguns versos. Romanos 8:1, Paulo fala assim: agora pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus foi judeu, certo ou errado? Certo, falem para eu saber se eu estou certo, certo ou errado? Algum dia ele pediu para alguém se tornar judeu? Não. Então não é religião, é a pessoa de Cristo. A igreja é boa porque ela nos ajuda a nos aproximarmos de Cristo. Agora pois, já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. João capítulo 15, eu sou a videira, vós os ramos, permaneçam em mim, porque permanecendo dão frutos. É o fruto do Espírito Santo, que começa com amor, e aí declina uma porção de coisas espetaculares. Por que será que Paulo falou assim? Portanto, agora pois, já nenhuma condenação há. Há uma versão que diz, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. A minha diz isso, porque a minha revista é atualizada. Agora pois, já. Eu vou explicar para você. Para as coisas espirituais, nós somos muito lentos. Para as coisas desta vida aqui, nós somos, pá. É ou não é? Por exemplo, você está pálido, está com dificuldade. O médico pede exames, aí você leva os exames, o médico faz uma cara assim, comprida, não gostou, e ele fala assim, é do nível 4, não vou falar nem o nome da doença, é do nível 4, você tem 3 meses de vida. Quanto tempo você demora para acreditar no que o médico falou? Fala para mim. Não é um segundo, é um segundo. Agora, o Senhor diz assim, para aqueles que creem em Cristo, a salvação está garantida, porque Jesus falou, quem olhar para a serpente, quem olhar para a cruz, porque é o símbolo, crer no aquele que está pendurado, tem a vida eterna. Quanto tempo você demora para acreditar que tem a vida eterna? Vou falar sobre isso uma noite dessas, sobre vida eterna. A gente passa a vida inteira na igreja e acaba não acreditando nisso. O inimigo não quer que você acredite nisso, sabe por quê? Se você acreditar que já tem a vida eterna, você se torna imbatível. Quando o Senhor falou para Josué assim, ninguém te poderá resistir, Ele estava dizendo assim, Josué, você é irresistível, e nós podemos ser irresistíveis. E eu não estou falando irresistível no aspecto sensual, e eu estou falando irresistível no aspecto espiritual. Quando nós estamos com Jesus, não há condenação. Se nós continuássemos a leitura, nós íamos descobrir que quando nós procuramos as coisas espirituais,
Nós somos abençoados com as coisas espirituais e elas conduzem para a vida eterna. Mas quando nós vamos atrás das coisas carnais, elas nos conduzem para a morte eterna. Aí depois a gente pensa assim, mas eu estou aqui, eu caí. O ruim não é cair, o ruim é ficar caído. Todo mundo cai. A Bíblia diz que o justo peca. Se a Bíblia diz, eu creio. E ponto. Mas se eu cair, olha o que diz o verso 11. Se em vocês habita o Espírito, olha, o Espírito Santo, daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, vivificará o vosso corpo mortal. Alguém poderia me dizer o que significa vivificar rapidamente? Dar vida de novo. Se você cai, o Espírito levanta você? Diga amém. Porque é o Espírito de Deus, Ele está conosco, e nós vivemos no Espírito. Verso 16, dá uma olhada aí, coisa linda, que coisa espetacular. Esse Espírito, o Espírito de Deus, Ele fala com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Olha, você é um cristão, você errou, o Espírito levanta você. Pensa nessa imagem, você é um cristão, você errou, o Espírito levanta você, e aí Ele dá vida nova para você, e ainda Ele fala assim, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Isso não tem preço, isso é caríssimo, porque o caro não é o que o dinheiro pode comprar, o caro é o que o dinheiro não pode comprar, mas o Espírito de Deus vem, sem necessidade de intermediários, e Ele fala assim, você é um filho de Deus, você é filha de Deus. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito, é o raciocínio de Deus falando com o nosso entendimento, com o nosso raciocínio. Pastor, mas e por que a gente sofre? Nós sofremos porque estamos no grande conflito, estamos debaixo da égide do conflito. Mas o verso 18, ele diz assim, prestem atenção, os sofrimentos desta vida, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Está aí no verso 18 isso? Está na palavra. Quanto tempo Moisés ficou no monte com Deus? 40 dias e noites. Quando ele desceu, tiveram que botar uma toalha no rosto dele, um lençol, um pano, porque ele desceu com o rosto brilhando. Agora pensa aqui comigo, você passar um ano inteiro na presença de Deus, não 40 dias, um ano inteiro, como é que vai ficar o seu rosto? Mas e se você passar 1000 anos com Deus, como é que vai ficar o seu rosto? E se você passar 1 milhão de anos com Deus, como é que vai ficar o seu corpo todo? As tristezas desta vida, os sofrimentos, eles não podem ser comparados com a glória que se revelará em nós, porque nós haveremos de vê-lo como Ele é. Hoje nós vemos como que por um espelho, mas nós o veremos como Ele é, porque seremos transformados completamente. Eu quero ouvir a igreja dizendo amém, completamente à sua imagem. Amém. Louvado seja o nosso Deus. O verso 28 diz assim, todas as coisas, todas, isto aqui às vezes é difícil de entender. No domingo eu me encontrei com alguns amigos que vieram de São Paulo para me ver, e nós fomos a um lugar, e lá estava um senhor, forte, moreno, e ele tinha uma camiseta escrito assim, tinha uns dizeres como se ele tivesse perdido alguém da família. E eu falei para ele, o que é que esses dizeres querem dizer? Redundantemente, né? O que é que esses dizeres querem dizer? Ele disse, perdi meu filho num acidente, num domingo, e na sexta-feira seguinte, na sexta-feira da mesma semana, eu perdi a minha esposa.
É difícil falar para esse homem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Mas está na Bíblia, e eu não posso duvidar. Só que a Bíblia não diz só que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Ela diz mais. Ela diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é só amar a Deus, é seguir os propósitos de Deus. Eu tenho falado o seguinte: todo mundo quer um Salvador, mas pouca gente quer um Senhor. E nós precisamos aceitar Jesus como Salvador e como Senhor da nossa vida. Nós temos que seguir os propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida. E eu tenho convicções pela Bíblia, porque o Salmo 139 me diz isso, que Deus escreveu no seu livro todos os meus dias. E não só escreveu, mas Ele detalhou cada um dos meus dias, antes de os meus ossos se formarem no ventre da minha mãe. Então eu preciso amar a Deus, mas eu preciso viver de acordo com o propósito de Deus. Aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nos versos seguintes, verso 29, tem um assunto que é interessante, que tem a ver com predestinação. E numa entrevista, eu já mencionei numa entrevista, aí me perguntaram se eu acreditava em predestinação. Eu disse: eu acredito. Aí a pessoa pensou que eu fosse calvinista, né? Que acredita que uns foram predestinados para a vida e outros para a morte, né? Mas que tipo de predestinação eu acredito? A predestinação bíblica. Porque a Bíblia diz que aqueles que Deus conheceu, Ele predestinou. Predestinou para quê? O texto diz assim: para serem conformes à imagem do seu Filho. Eu não fui predestinado por Deus para morrer. Eu fui predestinado por Deus para ser conforme a imagem do Filho de Deus. E você também foi predestinado, predestinada para ser conforme a imagem do Filho de Deus. E eu posso provar isso. Porque lá em Mateus 25, quando Jesus pregou aquele sermão poderoso que começa no capítulo 24, que é o sermão profético, no final do 25, quando ele separar os bons dos maus, ele chama de ovelhas dos bodes, né? Ao dizer para os salvos: vinde benditos, será uma bênção. Mas para os perdidos ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos. Só isso aí já é uma desgraça plena, completa, né? Se apartar de Deus e ser chamado de maldito por Deus, acabou tudo. Mas não para aí. Ele diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado, já leram isso na Bíblia? Para o diabo e seus anjos. Para quem foi preparado o fogo eterno? Não foi para você e para mim. Poderemos até ir para lá, misericórdia, aleluia, misericórdia, misericórdia. Mas só iremos para lá se quisermos. Porque Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E quando formos para a eternidade, nós haveremos de crescer até a estatura do nosso Salvador e Senhor. Aí esse camarada, esse teólogo chamado Paulo, quando ele entendeu esse trem aqui, esse negócio, no verso 31, aí o mineiro pegou, né? No verso 31 ele falou assim: o que eu vou falar agora? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Quando eu entendo isso, aí eu pergunto: o que é que eu vou falar agora? Não tem mais o que falar. Aí ele diz assim, vai no verso 32, por favor. Antes ainda, o finalzinho do 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pula o 32, vai no 33. Quem poderá nos acusar? Vai no 35. Quem poderá nos separar? Ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos condenar,
ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém pode nos separar. E aí ele enumera umas coisas assim: não é a distância, não é a altura, não é profundidade, não é isso, não é aquilo. E aí ele falou assim: nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a morte, nada poderá nos separar, porque em Jesus, aí ele usa uma expressão que eu vou ter que explicar para vocês: nós somos mais do que vencedores. É difícil entender o que significa a expressão mais do que vencedores, mas você vai entender agora. Quando tem uma Olimpíada, por exemplo, o campeão, ele é o vencedor, e a medalha é de ouro, tá certo? Tem alguém acima dele? Não tem. Esse é o vencedor. Eu me lembro de Ayrton Senna, por exemplo. Eu era um fã assim de Ayrton Senna, e no dia que ele morreu foi um dia de tristeza, assim, num 1º de maio de 94, lá na Tamburello, em Imola, na Itália. Ele era um vencedor. Ele levava o nosso nome assim, né? Mas o Senna passou. Depois do Senna veio o Schumacher. E agora tem uns outros tantos aí que já ganharam um monte de títulos. O vencedor, ele recebe um troféu, uma medalha que enferruja, que passa, e quando ele morre, não tem graça nenhuma, acabou. Mas o mais que vencedor, ele não recebe um troféu que enferruja, ele não recebe uma medalha que enferruja, ele recebe sim a imarcessível coroa de glória, e ele tem o seu nome, o mais que vencedor, ele tem o seu nome, pastor Jael, anota isso aí, escrito no tabernáculo de Deus, de onde jamais será tirado, e será lembrado por toda a eternidade. Mais que vencedor, nós somos mais do que vencedores. Religião é um negócio para ser vivido. Eu tenho que viver com Jesus, isso é religião. Só o Espírito de Deus me faz fazer isso. Nós não podemos viver sozinhos. Quando Deus casou o primeiro casal, Ele falou: não é bom que o homem esteja só. Claro que Ele estava falando ali do relacionamento de um homem com uma mulher, Adão e Eva. Mas no aspecto espiritual, nós não podemos ficar sozinhos. Nós precisamos de alguém que nos ajude, que nos dê a mão, que nos mostre o caminho. Amados, e quando isso acontece, nós nos tornamos bênçãos para a nossa família, nós nos tornamos bênçãos para a nossa igreja, nós nos tornamos bênçãos para a comunidade. Temos que estar em Cristo, porque essa é a verdadeira religião. No passado a gente discutia, eu me lembro que nós tínhamos uns debatedores, até eu fui um debatedor. Uma vez eu fui num programa, vejam só, para falar do sábado. Nós tínhamos os debatedores, e a gente ficava feliz da vida de derrotar o outro. Derrotava o outro, mas perdia o amigo. Que vantagem? Nenhuma. Ao passo que se a gente se juntar nas coisas que são comuns a nós, e a nossa amizade, o nosso carinho, as pessoas vão ver a diferença e vão dizer: mas por que ele é assim, hein? O que é que ele faz? Eu vejo que de sábado ele está bonito, de terno, uma roupa diferente, vai para a igreja. Por quê, hein? É religião verdadeira, aplicada na prática, é o relacionamento com Jesus. E quando isso acontece, milagres acontecem. Eu prometi que contaria uma história para vocês, e vou tentar contar a história. Eu estava fazendo um final de semana numa igreja do Paraná. A igreja se chama Mamborê. As histórias que eu conto, eu falo de onde, falo nomes, porque
Qualquer um pode checar. Eu não preciso contar histórias de internet, histórias que são fantasias, porque Deus, em meu ministério, Ele é muito grandioso. Ele tem me dado experiências 1000 no meu ministério. Mas não é porque eu sou melhor do que outrem, não, é porque Deus é bom. Louvado seja o nome de Deus, toda a glória de Deus. Eu já falei aqui no sábado que eu sou menos que a metade de um grão de areia, mas o meu Deus é poderoso. E eu estava pregando nessa cidade de Mamborê, eles fazem lá anualmente, até já tem uns anos que eu não falo com eles, eu penso que eles continuam fazendo, eles chamam de a festa das colheitas. O pastor deve ter visto isso, né, pastor? Sabe disso. O que é que eles fazem? São muitos agricultores, e eles fazem um sábado especial, e eles entram no desfile assim, com produtos da lavoura. Eles trazem no envelope o cheque do dízimo, do pacto, da oferta e tudo, mas eles trazem também algumas coisas para materializar aquele momento. E na sexta-feira de noite, eu preguei um tema, e o tema era antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Porque às vezes a gente ama uma pessoa, mas a gente nunca fala. Não adianta falar depois que morreu, que a pessoa não escuta mais. Mandar flores, né? Eu vou mandar flores. Aquilo lá é uma baita de uma bobagem, desculpa falar isso, porque a pessoa não sabe nada. A família está vendo e tudo, mas a pessoa, não é? E quase todo mundo que morre é bom, já viram? Era um santo, era bom, era isso, aquilo, né? Antes que seja tarde. E eu fiz um apelo, e foi à frente um cidadão jovem, forte, e no final ele falou assim: pastor, eu preciso acertar uma coisa na minha vida, eu não vou lhe falar o que é, mas eu quero que o senhor ore por mim. E o nome desse moço é Valdenir. Ele tem um apelido de polaco. Eu disse: como é que é seu nome? Anotei, orei. Bom, terminou a programação no sábado, eu fui embora. Naquela semana, o polaco foi resolver o tal assunto que ele não quis me contar o que era, porque estava envergonhado. Ele e o irmão carnal, o João Orley, eles estavam brigados fazia uns 10 anos, e os dois cristãos adventistas. Aí eu fico pensando assim, né? Uma briga entre dois cristãos que não têm o mesmo sangue, já é horrível. Agora uma briga entre dois cristãos que têm o mesmo sangue, eu não sei o que eu diria, o que é. Tem que arrumar uma palavra pior do que horrível, que eu não sei qual que é a palavra. Num dia da semana, ele falou para a mãe assim: mãe, eu vou acertar as contas com meu irmão João. O João havia ofendido o polaco, mas o polaco ouviu o sermão, e ele tomou a iniciativa, porque perdão, não necessariamente deve ser pedido por quem ofendeu, ele pode ser oferecido por aquele que foi ofendido. Isso é nobreza, é altura, é proximidade com o Senhor Jesus, é permanecer no Senhor Jesus, é produzir os frutos, é ser misericordioso, é ser perdoador, etc. Aí, eu não me lembro se foi na quarta-feira ou na terça, ele saiu de casa, foi na casa do irmão, bem cedinho, e quando chegou, o irmão levou um susto, porque imagina, 10 anos sem se falar, de repente o meu irmão que eu ofendi vem me visitar, quando na verdade eu que o ofendi deveria ter ido visitá-lo. E eu sei que eles conversaram, se abraçaram, choraram, oraram, fizeram promessas. O João estava com a perna enfaixada, e o filho o levou para o pronto-socorro para a aplicação de uma injeção. E o polaco voltou para a casa da mãe. A mãe começou a preparar o almoço, que era um dia de festa, de alegria, de glória, mas não teve almoço, porque enquanto o João estava assentado na cadeira esperando a injeção, ele teve um infarto do miocárdio.
E ele caiu morto, nem respirou mais. Antes do sepultamento, o polaco me ligou. E ele falou assim: homem de Deus, chorando, eu quero te agradecer. Por quê, polaco? Porque o seu sermão salvou a minha vida e a vida do meu irmão. Disse, como assim? Aí ele começou a contar a história, né? Se eu não tivesse ido lá e não tivesse ouvido aquela mensagem, eu não teria ido à casa do meu irmão. Talvez até Deus poderia ter feito de um outro jeito. Eu deixo aberto isso porque Deus é Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Se eu não tivesse ido, o meu irmão estaria perdido, porque nós não teríamos nos acertado. E eu estaria perdido também, porque eu ia viver o resto da vida com esse negócio na minha cabeça. Polaco é um servo de Deus, ele ajuda a igreja. Eu tenho uma foto dele aí, porque ele mora muito longe, não dá para ele vir aqui. Tem uma foto dele e da Simone, que é a esposa dele. De vez em quando ele fala comigo. Acho que há 3 semanas, 3 semanas atrás, ele me liga e diz: pastor, eu continuo esperando a volta de Jesus. Eu quero abraçar Jesus, mas eu quero abraçar o meu irmão. Eu vou dizer para você, se você tem alguma intriga com alguém, você não sabe o que é religião. Você me perdoa de eu falar com clareza assim? Posso falar com clareza assim? Não vim aqui para bajular você, não. Vim aqui ajudar você a trilhar o caminho da salvação. A verdadeira religião, ela começa em casa. Ela se espraia em todo o ambiente onde nós estamos. Já jogou uma pedra num lago? Já? Não forma um círculo pequenininho assim, que depois a onda vai abrindo assim? Religião é esse negocinho aí. É simples assim. Você e Jesus, ligados um ao outro, você começa a produzir os frutos. Antes eram os frutos ruins, bravos, que criavam dificuldades. Na nossa família cristã, nós não podemos criar dificuldades. O que eu estou falando aqui, o pastor não me pediu para falar nada, viu? Que às vezes alguém fala assim, ele foi encomendado. Eu não tenho encomenda. O meu único encomendador se chama Espírito Santo. Pastor, vem me ajudar aqui, porque é por aqui. A verdadeira religião é você estar conectado com Jesus para produzir os frutos. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 17: e assim, se alguém está em Cristo, o que é? Nova criatura é, em Cristo. Não sou eu, é Cristo que tem que viver em mim. Não sou eu que tenho que fazer, é Cristo que tem que fazer em mim. É o Espírito de Deus que tem que tomar as rédeas da minha vida. E o Espírito de Deus jamais vai ferir alguém, ofender alguém, jamais. Então, verdadeira religião é você estar em Cristo e produzir os frutos de quem está ligado à videira.
Ele carregou a nossa cruz. Ele não carregou a nossa cruz para a gente viver longe dele em pecado. Ele carregou a nossa cruz para nós vivermos ligados a ele. Vou pedir que você se levante para a gente cantar. Cante com alegria, mas cante pensando que ao ele levar a cruz sobre os ombros, ele quebrou toda a barreira, ele transpôs todo aquele abismo que nos impedia de aproximarmos dele para vivermos nele. Ele é o centro. O grande negócio da vida se chama Jesus, e religião é Jesus na minha vida, para que os meus frutos sejam os frutos do Senhor Jesus. Deus abençoe a nossa igreja. Amanhã às 7 horas da manhã para alguns e às 7 horas da noite para todos. Vamos juntos? E apesar de tudo, não quero me esquecer de ti, além do que posso ver e entender o porquê do teu sacrifício. Quero aprender a te amar, reconhecer onde eu errei, sentir tua mão sobre mim, o calor do teu rosto me chamando pra casa. A tua vida nos mostrou o amor que muitos desejavam. A tua alma derramou, levou sobre os ombros a nossa cruz. Ao caminhar com Cristo, os nossos olhos podem ver a vida que planejou, separou para sempre um lugar em sua mesa. Nossa vitória é certa, crendo somente nele, no sonho de vê-lo voltar, seu sublime caráter me chamando pra casa. Solta a voz. A tua vida nos mostrou o amor que muitos desejavam. A tua alma derramou, levou sobre os ombros a nossa cruz. A tua vida nos mostrou o amor que muitos desejavam. A tua alma derramou, levou sobre os ombros a nossa cruz. Suave. Levou sobre os ombros a nossa.
foi pago. Tudo foi pago. Para você viver uma vida de alegria em Jesus. E nós podemos fazer isso pela graça e misericórdia de Deus. Deus nos ama um tanto que eu teria que dizer assim, é muitão. Nós nem conseguimos imaginar o quanto Ele nos ama. É muito, muito, mas muito mesmo. Ele só quer se relacionar conosco. Por isso Ele foi atrás de Adão, por isso Ele veio aqui, e por isso Ele fala com você. Feche os olhos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos encontrou. Nós estávamos perdidos por aí. O Senhor que disse que veio buscar e salvar o perdido, o Senhor nos buscou, nos achou. Nós estamos esperando o Senhor regressar. Nós queremos ir para o lar, o novo céu e a nova terra. Agora, enquanto estivermos aqui, nós queremos andar contigo, viver contigo. Nós queremos respirar o Senhor, transpirar o Senhor. Espírito Santo, por favor, nos ilumine, nos batize, nos lave no sangue do Cordeiro. Senhor, eu vou pedir um negócio aqui. Se tiver algum irmão, alguma irmã aqui, que hoje entendeu que tem que acertar a vida, eu não quero fazer juízo nenhum, mas se alguém entendeu, pelo Espírito Santo, que precisa corrigir, acertar alguma coisa, eu peço ao Deus Espírito Santo que ajude essa pessoa a realizar isso. Eu não quero, Pai, que ao ir embora no sábado, depois que terminar aqui, que alguma coisa fique por resolver. Eu peço que o Senhor trabalhe para que aquilo que precisa ser resolvido, seja resolvido. Eu entrego nas tuas mãos. Eu faço isso humildemente e também agradecido, no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre e sempre. Amém, amém e amém.